Eu quero compartilhar com você, eu ministrei aqui Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero continuar ministrando em cima desse texto, uma outra palavra que eu quero dar como título, como tema, os heróis anônimos. Então eu quero ler com você Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Diz assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde puser, sem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas baixaram com a cama até ao meio onde estava Jesus. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoai-vos em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficavam maravilhados e glorificavam a Deus e ficavam cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Então aqui, queridos, Jesus estava em uma casa, pregando, abençoando, curando ali muitas pessoas. E como era de costume, em quase todas as citações de Jesus no Novo Testamento, principalmente aqui nos evangelhos, sempre tinha uma multidão ao seu redor. E eu fico imaginando próximo, a Bíblia diz que Jesus entrou numa casa e as pessoas estavam ali dentro da casa, a casa não ia caber todo mundo, as pessoas foram se aglomerando ao redor da casa. Eu fico imaginando mais ou menos no contexto de hoje, talvez ali o quarteirão todo estava lotado de pessoas que queriam ver Jesus, tocar em Jesus, conversar com Jesus. E como eu falei aqui no domingo, Jesus sempre foi uma pessoa muito acessível, ele estava sempre no meio do povo. Então eu fico imaginando que, por ter tanta gente em volta daquela casa, próximo ali, talvez uma outra esquina, tinha ali um paralítico. As pessoas, queridos, ao nosso redor, são mais ou menos como esse paralítico. Eu fico imaginando, o paralítico estava ali, vendo o que estava acontecendo, ouvindo talvez dizer que Jesus estava ali, mas ele, por ser paralítico, não tinha como chegar até aquela casa. Então isso me leva a pensar que as pessoas, queridos, que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, todos os dias possuem muitas necessidades. São como paralíticos, pessoas paralisadas por causa do medo, paralisadas por causa do futuro, paralisadas por causa das situações que as rodeiam. Às vezes eu converso com algumas pessoas e vejo o quanto essas pessoas estão apreensivas porque se fala tanto de violência, estão apreensivas porque se fala tanto a respeito da economia ruim, se fala tanto a respeito dos problemas que o país está passando, das lutas, das disputas, fora as situações internas, as lutas internas que cada um passa. Então, ao nosso redor, certamente, querido, sempre vai ter alguém parecido com esse paralítico, precisando de uma palavra, precisando de algo novo. Mas muitas pessoas estão de longe, paralisadas, vendo as coisas acontecerem. E o paralítico provavelmente estava ali, vendo aquele aglomerado de pessoas, vendo ali
a multidão, vendo ali as pessoas falarem de Jesus, ele talvez tenha ficado com muita vontade de chegar até ali, mas, por ser paralítico, ele ficou ali no seu lugar. Agora, quando lendo esse texto, no verso 18, diz assim que uns homens transportaram numa cama aquele paralítico e procuravam fazê-lo entrar e estar perto de Jesus. De repente, queridos, uns homens. A Bíblia não diz o nome desses homens. Também eu dei uma procurada e não achei nenhuma indicação de quantos homens eram, de onde vieram, qual era a formação, qual era a condição daqueles homens. Não tem muita informação, na verdade. A única informação que eu achei é que eram uns homens. E o que eles fizeram, aqueles homens olhando para aquele paralítico e sabendo que Jesus estava ali, no meio da multidão curando, certamente tiveram compaixão daquele homem, certamente sentiram a dor daquele homem. Então, é muito interessante pensar que algo tão grandioso estava para acontecer, uma atitude tão poderosa, tão maravilhosa, tão grandiosa no sentido de atender uma pessoa que não podia se locomover, ficou registrada na palavra, mas não tem nenhuma indicação de quem foi. A única indicação é que uns homens fizeram isso. Sabe, queridos, nós como líderes, precisamos aprender, como aqueles homens, a ter esse mesmo coração. Eu sei que eu estou falando aqui com grandes líderes que Deus tem levantado, para junto conosco, com a liderança, com os pastores, nós pastorearmos as pessoas que estão ao nosso redor. E certamente, queridos, quando nós pensamos no crescimento da igreja, quando nós pensamos na expansão do reino de Deus, às vezes nós ficamos esperando a nossa liderança, e isso tem acontecido, dar uma voz de comando, dar uma direção, dizer o que nós temos que fazer, mas a expansão do reino de Deus vai acontecer à medida que cada um de nós estamos envolvidos nesse processo. Eu pergunto para você, quantos paralíticos, de todas as formas, estão perto de você, esperando uns homens, nesse caso, homens e mulheres, esperando alguém ter a sensibilidade, ter a compaixão, ter a atitude de poder estender a mão para essas pessoas. O paralítico estava ali, quanto mais gente ia chegando ali naquela casa, quanto mais gente queria ver Jesus, menos era a chance daquele paralítico ter um contato com Jesus. A chance era cada vez menor à medida que a multidão ia crescendo. Mas a Bíblia diz no versículo 18 que uns homens, não sei quantos, não sei quem eram, não tem os nomes, não temos características nenhuma desses homens, mas eram certamente pessoas que olharam para aquele paralítico e sentiram amor, sentiram compaixão, decidiram fazer alguma coisa por aquele paralítico. Então, queridos, olhando para essa história, eu gostaria de tirar aqui para nós, como líderes, algumas lições que são importantes para que primeiro, o nosso trabalho como cristão, queridos, o reino de Deus será expandido, não através, talvez, de grandes reuniões de massa, e isso é uma bênção quando tem, não diante de grandes estratégias, de grandes movimentações, mas individualmente. Quando eu e você, quando uns homens, quando alguns heróis anônimos se lembram a quem estão servindo, se apercebem do poder que está em nós e do quanto nós podemos, queridos, agir para tocar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu fico muito empolgado com isso, porque o reino de Deus, queridos, está se expandindo através de heróis anônimos como eu e você. Talvez o Senhor use a sua vida, hoje ainda, amanhã, como esses uns homens, para abençoar um paralítico, alguém que está paralisado por alguma situação,
perto de você. Então, eu lendo esse texto, tirei algumas lições preciosas que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa, nós precisamos estar sensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor. Porque o reino de Deus vai ser expandido através de nós, queridos. Porque nós somos a igreja, nós somos a resposta para esse mundo. Amém? Você concorda com isso? Então pensa agora, quantos paralíticos espirituais estão perto de você? Quantas pessoas paralisadas pelo medo, pela dor, pela doença, pela maldição, pela destruição desse mundo? Quantas pessoas perto de você estão lá como miseráveis, pedintes, precisando de uma palavra? Com certeza você vai lembrar de alguém. Então nós precisamos estar sensíveis, queridos, às necessidades das pessoas que estão perto de nós. A segunda coisa, a segunda lição aqui, nós precisamos crer que Jesus é poderoso para curar e transformar qualquer situação em bênção. Amém? Sabe, queridos, eu tenho sido desafiado com algumas situações diante de mim, e às vezes essas situações se levantam, e nós somos tão tentados, às vezes, a achar que não vamos transpor essas barreiras, não vamos vencer. Somos tentados, muitas vezes, a ficarmos paralisados, amedrontados diante de situações ao nosso redor. Mas precisamos crer que Jesus é poderoso para curar, para transformar, para mudar qualquer situação de maldição em bênção. Aqueles homens olharam para o paralítico e podiam ter pensado, coitado, esse é paralítico. Se a coisa fosse um pouquinho melhor, se não fosse tão ruim assim, nós poderíamos fazer alguma coisa. Não, mas aqueles homens creram que mesmo sendo paralítico, mesmo tendo uma doença tão grave, mesmo diante do diagnóstico médico, aqueles homens creram que se eles fizessem alguma coisa, Jesus poderia curá-lo. Você consegue enxergar, queridos, ao seu redor, alguma situação, talvez que você já tenha dito, olha, isso não vai dar certo. Essa montanha eu não vou conseguir transpor, ou essa situação eu não vou conseguir vencer, ou essa barreira, ou uma situação perto de você, uma pessoa, de repente, tão afundada no pecado, tão afundada na lama, tão destruída, que nós, muitas vezes, como cristãos, chegamos no ponto de dizer, olha, acho que para esse camarada não dá certo. Eu me lembro uma vez, ouvindo o pastor Eibe contar uma história a respeito do pastor Melvin, do pai dele. E era um homem cheio de fé, irmãos. E uma vez quiseram fazer uma brincadeira, né? O pastor Melvin nunca falou mal de ninguém. Aí tentaram fazer uma pegadinha com o pastor Melvin, e falaram assim, pastor Melvin, o que o senhor acha do diabo? Né? Falei, bom, agora ele vai ter que falar mal do diabo, né? Agora ele vai ter que falar alguma coisa ruim a respeito. Ele falou, olha, o diabo, ele é persistente. Até em função do diabo, irmãos, alguém cheio de fé conseguir enxergar uma virtude. Então nós, queridos, somos desafiados todos os dias a enxergar as possibilidades daquilo que Deus pode fazer na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Nós somos, queridos, homens e mulheres que nós cremos que não há limites para aqueles que amam a Deus. Não há limites para aqueles que servem a Deus. Não há limite para essa igreja, não há limites para a sua célula, para o seu discipulado, não há limites no seu trabalho, não há limites dentro da sua casa, dentro das dificuldades que você está passando. Não há limites, queridos, se nós enxergarmos que o Senhor, através de nós, Ele pode fazer algo. Nós cremos nisso. Aqueles homens creram, olhando para aquele paralítico, esse cara não vai ficar assim. Se Jesus pode curá-lo, nós cremos que alguma coisa pode acontecer. Então a terceira lição aqui, aqueles homens tinham a disposição de pagar um preço para ajudar aquela pessoa. Queridos, nada, olha, eu vou desmistificar uma coisa aqui. Nada do que a gente faça no reino de Deus
não vai dar trabalho. Nada. Tudo. Não sei se te contaram isso, quando você assinou o contrato, né? Quando você se converteu, quando você entregou sua vida para Jesus, quando você assinou o contrato lá embaixo, tinha a linha bem pequenininha, a linha, né? Aquelas palavrinhas bem pequenininhas lá, estava dizendo o seguinte, olha, vai ter um preço, vai ter um custo, nada sai de graça. Discipular, queridos, dá muito trabalho. Liderar uma célula dá trabalho. Pegar aquela folhinha do novo convertido, ou a folhinha com o nome do visitante, ligar, e o cara bater o telefone na sua cara, e você ligar de novo, e você mandar mensagem, você combinar com ele de se encontrar, e ele não aparece, aí você gasta gasolina, você vai buscá-lo, chega lá, é uma casa com tantos problemas, e você vê uma necessidade, você reúne a célula, faz cesta básica, vai lá, ajuda, vai buscar, traz para a igreja. Eu me lembro, queridos, que na minha célula lá na Lapa, às vezes nós tínhamos tantas pessoas para trazer, e nós éramos desafiados, porque a gente só tinha um carro, e eu tinha que já vir com a minha família já ocupava o carro todo, mas a gente dava um jeitinho, né? Às vezes até pedia perdão, Deus, eu estou burlando aquela lei, eu não posso fazer isso, mas eu ficava em crise, eu botava todo mundo dentro daquele carro lá, 8, 9, a gente vinha para a igreja. Falei, Deus, isso está errado, eu preciso dar um jeito. Aí nós começamos, foi na época que nós começamos com as vans. Mas eu estava disposto a pagar um preço, irmão, colocar junto com a minha família aquele monte de gente para trazer as pessoas para cá. E isso deu muito fruto. Muitas pessoas se converteram. Pagar o preço, irmãos, nada do que nós fizermos vai ser de graça. Tudo que nós fizermos quando estamos envolvidos no reino de Deus vai ter um preço. Agora eu pergunto, quantos de nós estamos dispostos a pagar esse preço? Se nós pensarmos assim, o preço que Jesus pagou pelo nosso pecado, porque éramos nós que deveríamos estar naquela cruz, éramos nós que deveríamos ir para o inferno, não os anjos caídos e não o diabo com os seus demônios, mas o Senhor nos libertou. O que Ele simplesmente nos deu foi a liberdade. O que Ele simplesmente nos deu foi a vida eterna. Sabe, queridos, quantos de nós estamos prontos para pagar um preço pelas pessoas que estão próximas de nós? Eu tenho sonhado muito ainda esse ano com muita multiplicação, irmãos. Com muitas células se multiplicando, com novas pessoas chegando, esvaziarmos o inferno, de nós ganharmos as pessoas, cuidarmos bem delas. Mas todas as vezes que eu penso, Senhor, quando a gente começa a pensar em algo grande, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Vai dar muito trabalho. E aí a conta é, quantos trabalhadores nós temos, a nossa equipe? Quantos discípulos nós temos abaixo da nossa equipe? Quantos discípulos dos discípulos? Quantas células? Onde elas estão? E a gente fica o tempo inteiro pensando nisso. A gente respira o tempo todo essas coisas. Por quê? Porque nós queremos ganhar as pessoas para Jesus. E não é sentado numa sala, não é sentado num gabinete que isso acontece, irmãos. É trabalhando, é andando, é supervisionando, é estando junto com os irmãos, é atendendo, é o tempo todo investindo nisso. Gasta muito tempo. Nós gastamos o nosso tempo, gastamos dinheiro, gastamos os nossos recursos. Mas eu pergunto para você, vale a pena? Sim ou não? Aleluia. A quarta, nós precisamos ter planejamento e estratégias. Eu fico imaginando aqueles camaradas, uns homens, é a única referência que tem deles aqui, em Lucas 5:17, é a única referência, uns homens. A estratégia daqueles homens foi, bom, a casa está lotada, tem gente por todos os lados, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. Nós cremos que Deus pode curar o paralítico, nós temos a disposição de ajudar esse homem, nós estamos sensíveis à necessidade dele, nós queremos investir na cura desse homem, na libertação dessa pessoa. O que nós vamos fazer? Não sei. Vamos pensar, estratégia. Então, não dá pela porta, não dá pela janela, quebra a parede, telhado. Opa, vamos tirar o telhado.
Não sei quantos homens estavam ali para descer a cama, mas eu fico imaginando, para descer um paralítico pelo telhado, irmãos, precisou de uma boa cama, precisou de uma boa corda, de muitos homens segurando, precisou tirar as telhas, eu não sei como é que era naquela época, mas eles precisavam desmanchar alguma coisa ali, quebrar, enfim, planejar para poder descer aquele homem até onde Jesus estava. Alguém precisa pensar nesse projeto. E nós temos aqui, queridos, o projeto Natanael, o projeto Barnabé, o Pai Nosso, as nossas células, os GEs, tantas estratégias que estão nas nossas mãos. Mas vai passando o tempo, queridos, nós já estamos aí, talvez 15 anos, 16 anos, trabalhando com essas estratégias, e tem sido uma grande bênção, mas a gente deixa de dar valor, entra no automático. Às vezes eu visito algumas células e vejo lá, não tem projeto Natanael, não se faz um bom Barnabé, não se tem GE. Pastor Hermes escreveu um livro para falar sobre GE. Pelo menos na minha rede eu tenho olhado lá, são poucos GEs, estamos usando poucas as estratégias. Então, se eu plantar pouco, eu vou colher pouco. Se eu fizer pouco resultado eu vou ter. Então, aqueles homens criaram ali uma estratégia e acreditaram nessa estratégia, investiram na estratégia para que aquela cama pudesse descer. E a quinta coisa aqui, queridos, eles trabalharam em equipe, ninguém fez nada sozinho. Eram heróis anônimos, não eram os vingadores, né? Não era... Tinha uma outra, eu não me lembro, né? Tinha a Liga da Justiça, né? Eu olhei para o Rodrigo, lembrei, né? Quem que você parece, Rodrigão? Super-Homem, né? Está mais para Homem-Aranha, né? Liga da Justiça, né? Os Vingadores. Não, aqueles homens lá eram os heróis anônimos. E sozinhos, queridos, nós não podemos fazer nada. Eles tiveram que trabalhar em equipe, eles tiveram que acreditar juntos, eles tiveram que sonhar juntos, eles tiveram que acreditar que aquele paralítico poderia ser curado. Imagina se eles montam uma equipe, nós vamos ajudar esse camarada aqui, alguém falar, não vai dar certo. Eu me lembro quando eu ia falar quando eu era pequeno, mas eu nunca fui pequeno, né? Mas quando eu era criança, né, tinha o desenho do Uruca Azarão, né? Era aquele camarada que falava, não vai dar certo, não vai dar certo. Tem sempre alguém que parece que do lado fala, não, vamos fazer um projeto Natanael aqui no bairro. Esse bairro é muito difícil. Não, vamos ganhar aqui aquele camarada para Jesus. Não, aquele camarada é muito chato. Não, nós vamos ganhar essa família aqui, essa família é muito complicada. Tem sempre o Uruca no meio. Precisa mandar embora o Uruca, irmão. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe, sonhar juntos, olhar para as possibilidades juntos. Imagina se um naquela equipe falasse, a pessoa não vai dar certo. Pensa no trabalho que vai dar descer um paralítico pelo telhado. Pensa no trabalho que vai ser investir nesse camarada. Deixa ele aí, de repente Jesus passa e cura. Se não der certo, paciência. Ele que escolheu esse caminho. Nós somos tentados, muitas vezes, a olhar para as pessoas que estão indo para o inferno e falar, olha, aquele camarada escolheu esse caminho. E eu sei que quando eu digo isso, eu não estou dizendo só porque eu já pensei, mas eu sei que aqui alguém já pensou isso também, né? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que alguém já pensou, é pecador e está se arrebentando, porque escolheu esse caminho. Às vezes as pessoas não escolhem, irmãos, às vezes elas nem têm muita escolha. Então, se uma equipe, se alguém não acreditar, pode ser que não dê certo. Então, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, a sonhar juntos e a andar com pessoas que acreditam no potencial da célula, no potencial do discipulado, no potencial das estratégias que Deus nos deu. Acreditam que as pessoas ao nosso redor podem ser transformadas, podem ser curadas, podem ser tocadas, podem ser alcançadas. E no versículo 20, queridos, Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu gostei muito dessa parte.
E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Olha só, a atitude daqueles homens provocou uma reação em Jesus. Jesus ficou surpreso quando viu aquele telhado abrindo, aquele teto abrindo, o paralítico descendo. Eu fico imaginando a cena. Jesus deve ter tomado um susto e falou: olha, esses caras têm fé. Jesus ficou surpreso. Por causa disso, queridos, começou um processo de transformação na vida do paralítico. Ele olhou para o paralítico, Jesus olhou e falou: olha, por causa da fé desses camaradas, os teus pecados estão sendo perdoados. Talvez aqueles indivíduos, aqueles uns homens, o versículo 18, pudessem ficar contentes. Bom, já colocamos o camarada perto de Jesus e os pecados foram perdoados. Vai para o céu. Não vai andar, mas vai para o céu. Vai com a perna atrofiada, mas vai para o céu. Talvez tivessem ficado felizes com aquilo. Mas aí a gente vê, queridos, que com o desenrolar da história aqui, o que Jesus queria era curar aquele homem, curar aquele paralítico. E aqueles uns homens, aqueles heróis anônimos, perseveraram ali. Um detalhe aqui no versículo 21 é que alguns fariseus que estavam ali ficavam criticando Jesus por causa da questão do perdão dos pecados. E eu fico pensando que provavelmente criticaram a atitude daqueles homens também. Talvez, queridos, algumas pessoas ao nosso redor nos critiquem a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Eu não conheço nada mais sublime, nada mais empolgante, maravilhoso, do que ver uma pessoa sendo transformada pelo poder de Deus. E poder encontrar essa pessoa um dia no céu. Você já pensou nisso? Você encontrar as pessoas que você trabalhou e investiu, as pessoas que você gastou toda a sua energia para levar para o céu, encontrar essas pessoas lá no céu. Eu acho que nós vemos tanto um universo terreno e humano que a gente esquece de pensar no céu, esquece de pensar nas coisas que virão. Imagina só, nós todos vamos estar no céu juntos lá, amém, irmãos? Quando você chegar lá no céu, vai ter um louco pulando lá no palco, sou eu, vou estar lá. E eu não aceito ficar menos do que lá perto do palco, eu quero ficar lá no meio da bagunça. Nós vamos estar lá, irmãos, nós vamos nos encontrar, mas não somos só nós, não. Imagina uma multidão de pessoas que nós vamos levar. Todos os membros da nossa célula, todos os membros da nossa família, todas as pessoas que estavam próximas de nós, os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que nós convivíamos, conversávamos o tempo todo. Nós vamos encontrar esse povo todo lá no céu, amém, irmãos? Você fica empolgado com isso, sim ou não? Sim, claro. Se você não se empolga com isso, quero dizer para você, olhe então para esse texto, leia na sua casa, esses heróis anônimos que nem o nome tiveram citados, só a atitude deles entrou aqui para a palavra de Deus, ficou registrada. Mas olha, queridos, o tamanho da importância daquilo que eles fizeram, a ponto de serem criticados, mas tudo bem, eles nem ligavam para a crítica. Eles continuaram ali. E aí no versículo 24, o Senhor diz: para que todos saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. E levantando-se logo diante de todos, tomando a sua cama que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. Uma outra coisa que eu gosto nos evangelhos é que todos aqueles que são curados, a grande maioria dos registros, as pessoas saem glorificando a Deus. Agora eu quero dizer para você, queridos, que a glória do milagre é toda ela para Deus. Mas eu quero dizer, não passa desapercebido. Nunca, quero dizer isso para você, guarda no teu coração,
nunca vai passar desapercebido pelos olhos do Senhor aquilo que você está fazendo por outra pessoa. Nunca. Jesus começou a declarar: eu vou perdoar os pecados desse camarada, desse paralítico, por causa da fé desses homens, por causa disso que eles estão fazendo, dessa loucura de abrir o telhado e descer esse cara pelo telhado. Sabe, querido, eu quero dizer para você, guarda isso no teu coração, escreve em algum lugar. Tudo que você fizer no reino de Deus, tudo que você investir na vida de uma pessoa, por alguma pessoa, isso nunca vai passar desapercebido pelos olhos de Deus. Nunca, nunca. Se você tem um coração para dar carona, você sempre vai ter carro, você sempre vai ter gasolina, você sempre vai ter recurso. Se você se dói, se o teu coração dói porque alguém está passando necessidade, você ajunta, compra alguma coisa, faz o mercado, faz cesta básica e leva lá e vai atender. O Senhor nunca vai deixar de suprir a sua casa. Se você se incomoda com alguém que está passando por alguma dor e você vai lá no hospital e você vai atrás e você serve, se você levanta de madrugada para atender um discípulo e falar as mesmas coisas que você já falou 1 milhão de vezes, você está investindo na vida dele, isso não vai passar desapercebido pelos olhos de Deus. Não vai. Eu não acredito, irmãos, que o Senhor nos desampare quando nós estamos investindo a nossa vida no reino dele, com o coração correto. Não acredito. Talvez se esses homens quisessem aparecer, se eles quisessem glória para eles, se eles estivessem fazendo para eles, se eles tivessem a motivação errada, talvez esse registro não estaria aqui. Mas eu sei que eram homens com um coração muito bem posicionado, porque aquilo que eles fizeram ficou registrado, mesmo que os nomes deles não tenham ficado aqui registrados. Talvez nós não sejamos reconhecidos nessa terra. Talvez você lidera a célula semana após semana, discipula, vai atrás. Você está cuidando daquelas pessoas, daquelas ovelhas que o Senhor te deu para cuidar. Talvez você tenha passado por alguma luta, por alguma circunstância, por alguma dificuldade. E tenha talvez dito isso: puxa, ninguém está vendo. Quero dizer para você, Jesus está. Talvez a gente possa até, muitas vezes, falhar. O supervisor falhou, não passou lá, não te ajudou. O supervisor de área, de distrito, o pastor, alguém possa ter comido bola. Mas eu quero dizer para você, não desista. Porque aquilo que você está fazendo não escapa dos olhos de Jesus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Quero chamar os irmãos do louvor aqui. Eu quero dizer para você, você é um herói anônimo. Talvez eu conheça você. As pessoas aí ao seu redor conhecem você. Mas no meio da multidão, no meio de tantos afazeres, de tantas coisas que a gente faz durante o dia, talvez ninguém perceba aquilo que você está fazendo. Na sua célula, com os discipulados, no seu GE, com os seus vizinhos, com as pessoas que você ministra e prega, tão perto de você. Eu penso que muitas vezes o diabo luta contra a nossa identidade e contra o nosso ânimo, dizendo lá, ninguém está vendo, ninguém percebeu, ninguém elogiou, ninguém veio me ajudar. Já ouvi líderes falando, poxa, ninguém veio me ajudar. Ok, a gente precisa ajudar, precisamos trabalhar juntos, como eu falei, sonhar juntos. Mas às vezes, queridos, nós somos os heróis anônimos. Às vezes pode acontecer de ninguém perceber aquilo que nós estamos fazendo. Mas como heróis anônimos, eu quero dizer, Jesus está. E esse é o maior reconhecimento que nós precisamos.
Esse é o maior reconhecimento que nós precisamos. Jesus está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Não passa desapercebido diante dos olhos de Jesus cada pequena coisa, uma palavra, um WhatsApp, um telefonema, uma balinha, um recadinho, uma cartinha. Não passa desapercebido por Jesus aquilo que você está fazendo com amor, com dedicação, por compaixão, para alguém que está perto de você. Talvez nós sejamos esses heróis anônimos, queridos. Talvez a gente só vai conhecer muitos dos frutos daquilo que nós fizemos lá no céu. Mas eu quero, nessa noite, pedir que o Espírito Santo possa suprir no seu coração toda, talvez, falta de reconhecimento que nós como líderes às vezes temos. Não é sempre que a gente consegue dar um tapa nas costas, elogiar e dar os parabéns. Às vezes passa desapercebido. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo está aqui para dizer, valeu. O Espírito Santo está aqui nesse lugar para dizer, olha, quero aliviar toda a sua carga. Quero dizer para você, valeu. Valeu a pena. Valeu. O Espírito Santo está aqui para abençoar a tua vida. E para dizer, eu estou olhando para você. Eu estou vendo tudo aquilo que você está fazendo. Nada do que você tem investido em outras pessoas é em vão. O Espírito Santo está aqui para trazer alegria sobre você. É um espírito de alegria que Ele quer derramar sobre você. Para que você faça aquilo que Ele chamou para você fazer, independente se vão reconhecer ou não. Talvez nós sejamos esses heróis anônimos, queridos. Mas aquilo que nós estamos fazendo não passa desapercebido no céu. Não vai passar. E muitos paralíticos vão ter os seus pecados perdoados. Muitos paralíticos vão andar, vão ser curados por causa do nosso investimento, por causa daquilo que nós estamos fazendo. E nenhum esforço é pouco. Tudo aquilo que nós investirmos não vai fugir dos olhos do Senhor. Eu quero dizer para você, parabéns por ser líder. Parabéns por estar aqui no Tadel. Parabéns porque você escolheu esse caminho. Parabéns porque você resolveu ser um discipulador. Parabéns porque você pega a fichinha e você liga para a pessoa. Parabéns porque você não desiste das pessoas que o Senhor colocou debaixo de você. Parabéns porque você trabalha em equipe, porque você é sensível, porque você não deixa passar batido diante de você uma necessidade. Parabéns porque você faz parte desse exército maravilhoso de heróis anônimos que têm sido levantados nessa terra por Jesus. Parabéns para você que tem sido levantado como um herói para tantas pessoas que não tinham esperança. Parabéns para você que resolveu pagar o preço. O Senhor está aqui nessa noite, como eu falei, para trazer alívio ao nosso coração de todo peso, de toda dor, e ministrar o seu coração. Ele sabe quem você é. O Senhor sabe quem você é. Ele sabe o que você está fazendo. Aquilo que ninguém viu, Ele sabe o que você está fazendo. É o Senhor que vai te recompensar. Se você tiver parabéns de alguém, ok. Reconhecimento a quem mais saiba que o Senhor é que vai te recompensar. Aleluia. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor e atrai meu coração a ti, Senhor.
a ti, Senhor. Vem, move-me com teu amor e usa-me só para o teu louvor e ensina-me a ouvir somente o teu coração. Aleluia. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse exército poderoso que o Senhor tem levantado nesse lugar. Homens e mulheres, heróis anônimos, que dia após dia somam os seus esforços conosco para pastorear as ovelhas dessa igreja, para pastorear as cidades que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós somos tão gratos pela vida de cada um dos irmãos aqui. Senhor, e ainda que a gente não consiga reconhecer o valor de todos, eu sei que o Senhor reconhece, não passa desapercebido nada, Senhor, daquilo que os teus filhos têm feito, têm investido. Por isso eu abençoo, Senhor, e declaro, Senhor Jesus, que cada um possa colher, Senhor, numa medida muito maior do que plantou, Senhor, 100 vezes mais, 1000 vezes mais daquilo que tem investido na célula, no discipulado, nos GEs, nas visitas, Senhor, com as pessoas ao redor, no cuidado, Senhor, no pastoreamento. Nós abençoamos a família, a casa, os filhos, Senhor, as necessidades. Abençoamos, Senhor Jesus, que o seu trabalho, o seu salário, o seu sustento, que toda necessidade seja suprida em glória pelo Senhor, porque nós decidimos, Senhor, um dia servir ao Senhor e dar o melhor de nós. Então, por isso eu abençoo, Senhor, esse exército poderoso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, querido.